criaturas lunáticas. Os termos bíblicos o chama de lunático. Esse texto está em 3 evangelhos sinóticos. Nós vamos estudar Marcos capítulo 9. Está em Mateus capítulo 17, está em Lucas capítulo 9 e Marcos capítulo 9, que é o texto que nós estamos estudando desde a manhã desse domingo. Fala sobre esse menino que tinha um problema de ordem espiritual que externava no seu físico. Nem todos os problemas físicos é de ordem espiritual e nem todo problema espiritual é de ordem física. E nós aprendemos nessa manhã que esse termo, lunático, atribuído quando Mateus o chama de lunático, vem lá do original grego, que significa justamente aquele que é influenciado pela lua. Quando Mateus utiliza o texto lunático, ele pega de um termo em latim que significa luna de lua, automaticamente de lunático. Antigamente acreditava-se que todos os problemas de ordem psicológica eram atribuídos às fases da lua. Esse menino está assim por quê? A lua virou, olha lá, era a lua cheia ontem, hoje é a lua nova, por isso que ele está desse jeito. Ele mudou as fases da lua. Antigamente tinha esse credo, antigamente tinha essa crença que as mudanças comportamentais eram atribuídas às variações lunáticas. Por isso que Mateus o chama de lunático. Outra curiosidade que eu quero trazer para vocês, ou melhor, uma advertência, um aviso. Nem todas, aliás, nem todas não, todas, cabeçalho dos textos bíblicos são bíblicos, tá bom? O que é bíblico é a Bíblia, a palavra de Deus, não os textos ali em cima que foram colocados. Por exemplo, deixa eu abrir aqui o texto, Mateus 26, no início do versículo 1 tem um tema lá, a consulta dos sacerdotes e dos escribas. Além em Mateus capítulo 26, versículo 14, está em cima, o preço da traição, o jantar em Betânia. Esses títulos que é dado acima dos textos bíblicos não são bíblicos. Por quê? A gente pode, irmãos, pegar esses temas, esses títulos, e acabar crendo que são espirituais. Não são. Nem, e vou ainda mais longe um pouquinho, não significa necessariamente que são bíblicos. Você não pode pegar um comentário bíblico de um teólogo e fazer disso uma regra. Às vezes pode até ser, mas não significa necessariamente que são bíblicos. Bíblicos são os textos bíblicos, não os temas bíblicos e nem os comentários bíblicos. Porque a gente vai para o comentário, vai para o tema e a gente acaba atribuindo isso à inspiração divina. E não é. A inspiração divina são as escrituras. Por isso que nem Lucas, nem Marcos chama de lunático. Só Mateus o chama de lunático. Detalhe, quando Marcos quando o texto lá em cima de Marcos fala sobre o lunático, não há nenhuma palavra alusiva ao lunático dentro do texto. Nem Lucas, quando ele coloca o tema lá, a cura do lunático, não há nenhum comentário no texto bíblico sobre essa palavra lunático. Tanto Marcos quanto Lucas diz que tinha um problema espiritual. Só Mateus chama-o de lunático. Isso já expliquei a vocês, porque antigamente acreditava-se que as variações comportamentais estavam atreladas às variações da lua. Texto de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Agora que eu leio o texto todo, tá bom? Do 14 ao versículo de número 27. Marcos, capítulo 9, ao versículo de número 27. O texto diz assim: E quando se aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada.
e perguntou aos escribas. Repare que Jesus faz uma pergunta aos escribas. Jesus não faz uma pergunta ao Pai, faz aos escribas. Perguntou aos escribas. Jesus faz essa pergunta aos escribas. Que é que discutis com eles? E um da multidão, o Pai, e um da multidão, respondendo, disse: olha, mestre, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Apanha, despedaça e o lança, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhe, disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. Versículo 20. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nele nunca mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Vamos orar. Pai, é no nome, sobre todos os nomes, que eu te peço a orientação do Espírito Santo, para que eu possa trazer à luz esse texto, dentro desse contexto, para que possamos aprender sobre a vida desse pai que não tinha nome, mas que tinha ações. Ações de um pai. Esse pai, Deus, pode ser representado por cada um de nós. Fale conosco mais uma vez, assim como o Senhor falou nessa manhã. Fale conosco e fique à vontade para nos pastorear. Oramos no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu situar você mais ou menos o que estava acontecendo dentro desse contexto. Jesus estava no Monte da Transfiguração. Estava ele, Pedro, Tiago e João, os mais íntimos de Jesus. Lá naquele Monte da Transfiguração, Jesus tem uma experiência fantástica com o Pai e proporciona para os seus discípulos. Os discípulos conseguem ter uma visão de Moisés e Elias. O rosto de Jesus fica praticamente diferente. Que maravilha, que visão fantástica. A visão era tão fantástica que um dos discípulos falou assim: Senhor, eu não quero descer para lá mais não. Eu quero ficar aqui em cima, aqui está bom demais. Se é bom aqui nesse lugar, porque eu vou voltar? Se está bom aqui em Nova Friburgo, eu vou fazer o quê, camarada? Eu não quero voltar mais para lá. Aí Jesus fala: desce. Para com essa síndrome de lagoinha, querer subir, vamos, é lá embaixo. Aí eles descem jubilosos, alegremente. Cara, que fantástico, né, Pedro? João, Tiago, que coisa boa. Quando desce, Jesus vê um burburinho, um tumulto, uma discussão. O texto é claro em afirmar. Estavam discutindo. O texto não é claro em afirmar qual era o teor da discussão. Podemos até deduzir que de repente poderia ser porque os discípulos não conseguiram expulsar, ou também poderia ser uma outra situação. O fato é, houve uma discussão, e de ordem teológica, eu creio, porque eram escribas. O texto é claro em afirmar, eram os escribas, discutindo com os discípulos, gente de Bíblia, gente que dizia talvez: olha rapaz, você está fazendo isso, mas onde está na Bíblia? A Torá. Jesus chega a ver aquela discussão, chama uns dos grupos, e o texto é claro e categórico em afirmar. Jesus chama os escribas. Vem cá, que discussão é essa? Quando Jesus faz uma pergunta para os escribas, quem responde é o Pai.
Jesus não faz uma pergunta ao pai, faz uma pergunta aos escribas. Aí o pai vai, e nós aprendemos nessa manhã, não era o pai intrometido, era o pai comprometido. E aprendemos a primeira verdade nessa manhã. Pai que é pai, um pai de ações, é aquele que não fica preso a discursos, mas é aquele que vai avante em prol da família. O pai desse menino não falou assim, sabe o que é? A discussão aqui é sobre cloroquina, ivermectina, fica, vai, não fica, Flamengo ganha, perde, não sei. A discussão não é essa. Ele vai direto para uma cura para sua casa. Ele sai da multidão, introduz Jesus dentro do seu filho. Aprendemos isso nessa manhã. A segunda verdade que nós aprendemos nessa manhã, dentro desse texto, é quando ele diz, tudo no versículo 17, irmão, do texto que nós aprendemos nessa manhã, quando ele diz, Senhor, eu trouxe-te o meu filho. Ou seja, ele não viu o filho. A dificuldade que ele tinha com o filho, de levar o filho até Jesus, foi diferente de Jairo. Jairo pega Jesus e leva para casa, porque sua filha estava morta, morrendo. Ele não, ele pega o filho e leva para Jesus, não vê o filho como fardo. Ele talvez poderia pensar, e se esse menino convulsionar no caminho, e se esse menino correr pelado, e se esse menino dar uma babada, uma convulsão e ir embora, meu Deus, que problema. Ele não pensa isso, ele pega o filho com as dificuldades do filho e vai até Jesus. Quantos pais, eu ia falar canalha, mas não vou falar para não escandalizar vocês. Quantos pais que quando engravidam a menina e vê que a menina tem complicações na gravidez, o filho nasce com a deficiência, o cara daria na pipa, canalha, cafajeste, que não assume aquilo que fez. Esse menino vai dar problema, eu vou embora. Essa menina nasceu com esse comigo? Não quero. Eu conheço gente assim. Que pais que não prosseguiram no casamento porque, entre aspas, viu o filho como fardo, ou sem aspas mesmo. Esse menino vai dar dificuldades, eu não vou prosseguir, eu vou embora. Que dificuldades? Sabe por quê? Às vezes Deus traz à tona mães e pais especiais, é porque vai conferir filhos especiais. Não é para todos, não são para todos. Esse rapaz não viu o filho como fardo, mas viu como bênção. O texto diz, ele traz o menino até Jesus. Trouxe-te o meu filho. A terceira verdade que nós aprendemos nessa manhã, quando o texto diz, olha, ele tem um espírito mudo. Era um pai que conhecia as dificuldades do filho. Ele não tem dificuldade em identificar o problema do seu filho. Olha, Senhor, eu trouxe-te o meu filho, não vou entrar em discussões teológicas, estou aqui, meu filho tem um problema, mas não é fardo para mim, ele tem um problema, mas não é peso, estou aqui trazendo ele, mas tem um problema, ele é mudo. E tem um espírito que age no meio. Não era da igreja, não era uma pessoa crente, mas tinha discernimento. Pais precisam hoje ter discernimento daquilo que o filho sofre. Tem coisas, falando nessa manhã, que não é chinelo, não é cinto, é conversa. E tem coisas, nós lemos um texto de introdução, né? Foi sobre isso. E tem coisas que nem é conversa, é um aperto, é uma chineladazinha, naquela parte bem molinha, que você conhece muito bem, que não faz mal a ninguém. Que às vezes é necessário, dependendo bem dosado, é necessário. Esse pai, ele conhecia bem as fases do filho dele. Olha, Senhor, ele tem um problema, mas não é de ordem de médico, não. É de ordem espiritual. Quantas pessoas hoje em dia perdem a família porque querem tratar de um jeito e é de outro jeito. Nem tudo é o doutor, mas é o Senhor. E nem tudo é o Senhor, é o doutor. Falamos nessa manhã que quando a pessoa está com problema no coração, vai para onde? Cardiologista. Está com problema nos ossos, vai para onde? Ortopedista. Está com problema no dente, vai para onde? Odonto, para o dentista. Mas por que quando alguns crentes, isso acontece com crente, né? Ô Jesus. Por que quando alguns crentes têm problema de ordem psicológica, psicológica mesmo, psicanálise, ele de ordem de psicanálise, ele fala assim, o meu psicólogo é Jesus. Crente não precisa de psicólogo. Então, bendito, mas quando tu está com problema do coração, tu não vai para Jesus, tu vai para o cardiologista. Então tem áreas de nossas vidas que é o doutor, não é o Senhor. Embora Deus faz todas as coisas, mas conferiu
seriam médicos para me ajudar e lhe ajudar. Quarta verdade que a gente aprende dentro desse texto, no versículo de número 18, desse pai que tinha ações mesmo sem nome, quando ele fala assim: teus discípulos não conseguiram me ajudar. Aí eu aprendo dentro desse texto, esse pai não usou as experiências negativas como mecanismo de desistência. Ele não vai embora. Quando ele leva o menino até os discípulos e os discípulos não conseguem expulsar, ele poderia muito bem ir embora. Tá bom, gente. Desculpa aí, tá bom? Foi mal. Desculpa aí, vocês não conseguiram. O mestre não tá, né? Valeu. Outro dia eu venho. De repente, quem sabe, outro dia, né? Ele não vai embora. Ele fica. Experiência negativa, mas não arreda pé. Pelo contrário, denunciou todo mundo. Mestre, vem cá. Aqui, ó. Bartolomeu, Tadeu, Felipe, Judas. Ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. Os 8 que ficaram, porque 3 foram, 8 não 9, porque 3 foram, os 8 aqui, ninguém fez nada por mim, não me ajudaram. Ele entregou todo mundo, mas não foi embora. Quando você vai comprar uma coisa no mercado, eu conversei com o Romário semana passada, eu não consegui trocar uma argamassa que eu tinha comprado. Aquela AC3, né, Jorge? Aquela é piso sobre piso. Compramos a mais, aí sobrou, voltei, a minha, não, só com nota. Falei, caramba, não, aliás, não, falou, não trocamos mercadoria de depósito. Falei, poxa vida, tá, mas fui embora. Bobão, né? Fui embora. Romário, o quê? Não, tem que trocar. Agora foi lá. Mesmo discurso, não trocamos mercadoria de depósito, porque a argamassa pega no depósito, ali naquela, perto de você, naquela material de construção. Aí, Romário, chama o gerente. Quero falar com o gerente. Rapaz veio, não senhor. Olha, explicou assim, não, vamos trocar assim, trocar assim. Esse cara não se contentou com o vendedor. Ele foi ao gerente. Quantos casos na nossa família que a gente se contenta com pouca coisa e não vai ao gerente dos céus, que é o próprio Deus. A gente se contenta com poucas coisas, mas não lutamos até as últimas consequências pela nossa família. Como você quer muito uma coisa, você não chama o gerente? Chama o sub. O sub não resolve. Chama o gerente, está ali o vendedor. De repente já passou por essa situação. Olha, eu quero falar, não, nós não fazemos não, senhora. Chama o gerente. E o gerente é abençoado, né, Vilmar? Sempre passa por cima daquilo que deu ordem pra gente. Fala uma coisa e a gente reproduz o que ele falou, aí o gerente, para não ficar mal, fala, não, pode sim. Poxa, eu falei que não podia? Pode sim. Aí tu fica mal, com cara de bobão. Esse camarada não foi embora. Não arredou o pé. Então, não vai embora diante das primeiras experiências negativas. Fique. Ele ficou. É com o mestre. Quero falar com o mestre. É o mestre que vai resolver o meu problema. Atos capítulo 4, versículo 12. O texto diz: não há nenhum outro nome pelas quais nós podemos ser salvos, só em Cristo Jesus. Então, por que existe alguns crentes que se contentam com a palavra do missionário, com a palavra só do pastor? Não dá um passo sem ouvir o pastor, o missionário, o presbítero, o diácono, mas não vai para o Senhor. O pastor fala é regra. Sempre falei isso com vocês aqui. O que eu falar, examine as escrituras. Por isso que quando eu prego, eu gosto de dar vários textos bíblicos para ser embasada na Bíblia Sagrada. Pastor não é inerrante. Somos falhamos, mas tem gente que se prende ao seu líder. E o líder vai embora, acabou o tempo dele aqui, vai embora para outro lugar, ele sai da igreja e vai atrás do líder. Certa feita eu ouvi uma frase interessante. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou nela por causa de Jesus. E a pessoa vai atrás dos líderes. É o discípulo. Se você se contentar apenas com os discípulos, você nunca vai experimentar o mestre. Esse camarada não se contentou com as palavras dos discípulos. Não, eu vou ficar. Ah, não pode, né? Vocês não conseguiram, né? Tá bom, eu vou ficar um pouquinho mais. Eu vou ficar um pouquinho mais. Pode deixar. Cadê o mestre? Olha, vai demorar, Senhor. Não, eu espero. Eu espero. Não vou arredar o pé daqui. Mesmo quando o garoto
convulsionou e caiu como morto. O texto diz que muitos falaram assim, ih, morreu. Você não vê na Bíblia Sagrada nenhuma palavra do pai. Como que diz, Senhor, tu acabou de matar meu filho, rapaz. Confiando no Senhor. Você não vê isso no texto. Ele fica, ele confia, ele vai até as últimas consequências pelo seu filho. Não se contente apenas com as palavras dos discípulos. Vá até o mestre. Aprendemos dentro desse texto, quarta verdade, esse pai não usou as experiências negativas como mecanismo de desistência, mas foi adiante. Vocês não conseguiram, né? Me chama o gerente. Quero falar com o gerente. É o gerente que vai resolver. Quinto, que nós aprendemos dentro desse texto com esse pai sem nome, mas com ações fantásticas. Ainda no versículo 18, quando o texto diz, Senhor, olha, os teus discípulos não conseguiram ajudar meu filho, e ele tem um espírito mútuo, e onde quer, escute isso, olha o que o texto diz, e onde quer que esse espírito apanha, joga no chão, o convulsiona, arrebenta o meu filho. Aí eu aprendo aqui a quinta verdade. Esse pai sabia e tinha conhecimento de todo o histórico por onde o seu filho andava. Ele tinha conhecimento do histórico, das andanças do filho. Por onde quer que ele vai, o demônio toma. Ele sabia. Meu filho está onde? Está em tal lugar. O que aconteceu com ele? Ih, rapaz, ficou mal. Ficou mal. Como é que você se sente, irmãos? Quando isso é doloroso para você que é pai, você que é mãe. Eu nunca senti isso, espero nunca sentir. Quando o filho sai e ele não costuma dormir fora de casa. E ele não dorme em casa. E o pior, não liga a visão. Não sabe onde estão nossos filhos. Como é que ficaria o seu coração? Você não dorme, duvido que você vai dormir. Esse pai sabia onde o filho andava. E sabia o que acontecia com o filho, ainda que longe dos olhos. O filho, mesmo longe dos olhos, não estava longe do diagnóstico do pai. Onde quer que ele vai, Senhor, onde quer que ele anda, acontece uma coisa com ele, porque eu sei, eu conheço meu filho, eu sei o que acontece com ele. Quantos pais hoje em dia perdem a sua casa, porque não estão nem aí por onde o filho anda, o que é que ele faz, o que é que ela está fazendo, qual é a procedência, de onde ela está andando. É preciso conhecer bem. Você conhece bem o seu abençoado? O que ele está fazendo? Às vezes, nem sempre é um anjinho que a gente tanto sonha, né? Você conhece aquela história da mãe que tinha um filho anjinho, e esse anjinho chegou em casa todo arrebentado. Tinha acabado de brigar na escola, todo sujo, todo banhado. Tinha acabado de brigar. A mãe falou, meu anjo, anjinho, o que fizeram com você, meu filho, oh Jesus, bateram em você, meu anjinho. Mãe, eu briguei na escola. Você brigou? Ah, eu vou agora na diretoria e vou reclamar, porque brigaram com você, meu anjo. Que te for, você não faz mal a ninguém. Escute aqui, meu anjo, você consegue identificar quem lhe agrediu? Quem não é agressor? A criança falou assim, consigo, mãe, consigo identificar. Aí a mãe perguntou, mas como você consegue identificar o seu agressor? Aí ele falou, eu tenho um pedaço da orelha dele dentro do meu bolso. O pedaço da orelha dele está dentro do meu bolso. Nem sempre o anjinho que a gente pensa que é anjinho, a gente conhece como anjinho. Esse pai sabia da história do seu filho. Esse pai sabia por onde seu filho estava andando. A distância dele com o filho não eliminava a sua figura paterna. A distância que temos dos nossos filhos não anula como filho e nem te anula como pai. Ele chega para o mestre e fala, Senhor, onde quer que meu filho ande, onde quer que ele vá, alguma coisa acontece com ele, porque eu sei, conheço o histórico do meu filho. Eu sei por onde ele anda agora. Eu sei os fatos que têm acontecido com o meu anjinho. Detalhe, o texto diz, no versículo 22, que ele fala assim, olha, o demônio, quando se aposta do meu filho, joga no fogo,
joga na água. E quando o texto de Lucas, capítulo 9, fala dessa passagem, Lucas é mais preciso, né? Lucas é médico, cientista, é mais preciso. Quando o texto de Lucas fala desse garoto, capítulo 9, versículo 39, o texto diz assim, como o pai falando para Jesus, quando o demônio pega o meu filho, só larga depois de só larga depois de ter quebrado meu filho. Ou seja, o pai sabia das consequências de tudo aquilo. O pai andava, estava com ele, bum, pegou, arrebentou. Tem alguns textos que dizem assim, é difícil largar. Ou seja, o pai acompanhava, estava vendo a situação. A distância não eliminou ser o que ele era, nem como pai, nem como filho. Filhos deixam rastros. A gente que às vezes perdemos o rastro dos nossos filhos. Esse pai não. Senhor, onde quer que ele vá, na China ou na esquina, em Cancún ou em Nova Iguaçu, eu sei o que acontece com ele. Sou pai. E a distância não elimina a paternidade. O conheço muito bem. Sexta verdade, e por aqui a gente termina, com relação a essa leitura desse pai, mesmo sem nome, mas com tantas experiências que a gente pode aprender. Sexta verdade, e essa verdade é forte. Como eu aprendi dentro dessa última temática, irmãos. Sexto, o que nós aprendemos com Jesus com relação a esse pai. Jesus nunca tratará o filho sem primeiro tratar o pai. Jesus nunca vai cuidar do seu filho sem primeiro cuidar de você. A parte mais importante na educação dos filhos é onde? Na educação dos pais. Veja o que o texto diz, escute isso. O pai dá um relato do seu filho a Jesus. Jesus escuta, repreende os discípulos. Geração incrédula, rapaz, como é que vocês não conseguiram fazer isso, rapaz? Começa a reclamar com o discípulo. Aí Jesus fala assim, chama o menino. O menino vem, trazem o menino. O menino, quando vê Jesus, se incorpora, cai no chão, rola, começa a babar, convulsionar. Jesus não expulsa. Jesus trata, faz um diálogo com o pai. Repara o versículo de número 21. O texto diz, Jesus chega e chama o pai e fala, ô camarada, quanto tempo isso acontece? Há quanto tempo você está sofrendo? Jesus começa a tratar um diálogo com o pai. Ele não trata do filho. Entenda isso, igreja. O trato do filho começa primeiro no trato do pai. Não dá para a gente entender prerrogativas de pai em Deus se a gente não tiver prerrogativa de Deus no pai. A gente tem que entender que existe característica de Deus no nosso pai. Jesus chama o pai. Irmãos, qual é o pai e a mãe que diante do médico, diante da única pessoa que podia curar nosso filho, ia tratar um bate-papo e ver o filho cheio de dor? Eu não sei se já aconteceu com vocês essa infelicidade. A gente leva o nosso filho no médico, no UPA, né? Não é o meu caso, e é outros médicos, e o filho se contorcendo de dor, e o doutor começa a conversar, doutor, por favor, ô enfermeira, médico, não, mora onde, endereço, telefone, CPF, e começa a fazer aquelas perguntas, e o filho cheio de dor. Como é que fica o teu coração? Doutor, por favor, enfermeira, médico. Esse camarada não fala nada, ele começa a ter um diálogo com Jesus. Jesus fala assim, há quanto tempo, rapaz, está acontecendo isso com ele? Ah, Senhor, há muito tempo. É duro, né, pai? É, Jesus, é duro. Como é que você se sente com relação a tudo isso? Como é que está sua esposa, rapaz? E o garoto lá. E Jesus conversando com o pai. Quem de nós não interromperia a conversa e não parou? Para! Olha meu filho! Cura! Sara! Depois a gente bate um papo! Cura! Depois a gente come uma pizza, ou até uma galinha gorda, a gente come, senta e conversa. Mas o camarada não fala isso. Ele tem um diálogo. A cura
do filho primeiro começa na cura do pai. Jesus nunca tratará do seu filho sem antes primeiro tratar por você, tratar você, passar por você, passar por mim. A gente aprende a ser um bom pai, sabe como? Sendo um bom filho. Sendo um bom filho. Aí Jesus começa a conversar com o menino, vê a postura do garoto, sabendo como é que estava ele, qual era a situação de tudo aquilo. A palavra era direto para ele. A cura era para o filho. Mas naquele exato momento, quem precisava ser curado era o pai também. Tanto é que o pai fala: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Em lágrimas, clamando ao Senhor Jesus. A palavra era para o pai. Libertação para o filho, mas a palavra para o pai. Às vezes, irmãos, nos cultos, a gente escuta uma palavra e fala assim: oh meu Deus, quem deveria ouvir isso não está aqui. Não, quem deveria ouvir isso é você que está aqui. Meu coração dói um pouco em ver pouca gente no culto da noite. Mas a palavra não era para eles, era para você. É para mim essa palavra. Conhece aquela historinha da mulher que toda vez que acabava o culto, ela parava o pastor na porta: pastor, que palavra, olha, muita gente aqui precisava ouvir isso. Acabava o culto: pastor, que palavra, muita gente aqui precisava ouvir isso. Acabava o culto: pastor, que palavra, muita gente aqui precisava ouvir isso. O pastor falou: rapaz, a palavra nunca é para ela. Essa mulher nunca recebe a palavra, sempre é para os outros. Até que um dia não foi ninguém, só foi a mulher. Agora a palavra para ela. Acabou o culto, ela para o pastor na porta: pastor, agora sim, a palavra foi para ela. Ela fala assim: pastor, que palavra abençoada. Pena que não tinha gente para ouvir isso. Não tinha ninguém para ouvir essa palavra, era para ela mesmo. Às vezes pensamos que a palavra é para aquele que está doente. De repente quem está doente é você. Sou eu que estou doente. Eu preciso dessa palavra. Em lágrimas nos olhos, chega para Jesus, versículo de número 24. O texto diz, olha o texto: clamando com lágrimas, falou: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Pais precisam hoje voltar mais para os seus lares. É difícil a gente compreender isso, né, irmão? É difícil eu entender isso. A gente, quando sai aqui do culto, da noite, às vezes andando sábado, sexta-feira, doido para chegar em casa, a gente passa por uns botecos, uns barzinhos, a gente vê um monte de marmanjos em volta de uma mesa cheia de cerveja, cantando fui no pagode na casa do gado, um frio, e os caras lá em volta da cerveja, e ninguém vem para casa. Fala: rapaz, o que esses caras estão fazendo nesse boteco fedorento, cheio de pulga, podendo ir para casa, se aconselhar com o seu cobertor de orelha. Você sabe o que é cobertor de orelha, né? Sua amada, o seu amado. E os caras estão no bar fedorento, cheio de pulga em volta, cantando. Sabe por que às vezes tem gente que não vai para casa? Segura que é forte. Porque às vezes o bar proporciona mais alegria do que o lar. Deixa eu ficar aqui, porque em casa é só... tá difícil. Às vezes a pessoa vê fora mais atrativo, mais conforto para a sua alma do que dentro do próprio lar. Que nunca aconteça conosco, em nome de Jesus. Gideon veio correndo. Esse cara veio no Brasil com roupa do trabalho. Fedorento não, estava limpinho. Eu falei: Gideon, tu nem tomou banho, cara? Não, pastor, tô doido para ir para cá, doido para ver minha mulher, meu filho. Eu falei: rapaz, com roupa do trabalho ainda, lá da empresa. Esse cara é doido pela família, doido pela esposa. Quase que eu ia falando igual o pagodeiro: hoje tem. Falei: ô Pedrão, vai dormir lá em casa, deixa teu pai e sua mãe aí. É isso, irmão, que tem que suscitar no coração o desejo de ir para casa, de estar com os nossos. Esse pai aqui falou tudo isso para Jesus, abriu seu coração. Nessa noite Deus não quer te perder de vista.
coração de Deus sofre muito quando perde a gente, irmãos. Nem nome a gente consegue verbalizar quando um pai perde um filho. Quer ver um exemplo? Me diga aí, quando uma mulher perde seu marido, como é que a gente chama ela de viúva? Quando o marido perde a mulher, ele é um viúvo. Quando o filho perde os pais, ele é um órfão. E quando um pai perde um filho, dê um nome. Não há nome. A mulher quando perde o marido é viúva. O marido quando perde a mulher é viúvo. Os filhos quando perdem os pais são órfãos. Mas o pai quando perde um filho, nem nome a gente consegue dar. Porque a dor é intensa. Jesus não quer te perder. Não quer. E eu percebo, irmãos, que esse período dessa pandemia, dessa agonia, tem provocado anemia em muitos crentes. E vou falar uma coisa, espero estar errado, muito, muito errado. Assim digo eu, não o Senhor. Acredito que a gente vai perder muita gente. Muita gente não vai voltar mais. Não vai voltar mais. Por isso a minha preocupação é em deixar logo esse templo aberto. Tem gente que não, digo de uma forma geral, e nem pastores vão voltar mais. Eu faço parte do Café de Pastores, amanhã vou estar pregando no Café dos Pastores. Segunda passada, foi aqui na Igreja Batista Pro Reino, igreja do pastor Joel Cardoso, e eu vi isso. Olha, tem pastores que não vão voltar mais não. Entregaram. Passaram até em assembleia, que culto só no que vem. Em assembleia. Quando fala em assembleia, a gente lembra de quem? De assembleano? Não, de batista. Não vão voltar, o culto só no que vem. E alguns nem voltar mais vão voltar. Deus não quer te perder de vista. Cuidado. O que faz a gente não vir para os cultos, irmãos, grave isso. Não é a pandemia. Porque com pandemia ou sem pandemia, você vem ou não vem. É a anemia. Porque se você estiver com uma anemia, mesmo sem pandemia, você não vem. Não fique anêmico. Não fique anêmico espiritual. Deus não quer perder nenhum pai. E, consequentemente, todos os pais não querem perder nenhum filho. Nenhum filho. Que Deus, assim, nos abençoe no decorrer dessa palavra, na qual Deus conferiu ao meu coração, conferiu ao seu coração, e vamos recapitular aquilo que nós aprendemos desde as primeiras horas da manhã desse domingo. Primeiro, não se prenda em discurso que não leva à inclusão do seu filho ou à libertação do seu filho. Não se prenda a texto, a discurso, leve Jesus para o seu filho até Jesus. Segundo, não tenha dificuldade de caminhar, ainda que o filho tenha uma dificuldade na caminhada. Terceiro, saiba definir com muita clareza o grau de complicações do seu filho. É demônio? É doutor? É médico? É igreja? É oração? É doril? Identifique com clareza o que passa no coração do seu filho. Quarto ao sexto, que nós aprendemos hoje, nessa noite, ele não utilizou da experiência negativa como desistência na caminhada. Não conseguiram? Eu vou esperar o gerente. Me chame o líder. Quero falar com o chefe. Tudo resolve. Me chama o chefe. Já chegou gente aqui, não quero falar com você não, quero falar com o pastor. Chama o pastor. Aí eu vou lá, tem que resolver. Quinto, ele sabia muito bem do histórico do filho, por onde o filho andava, o que acontecia com o seu filho mesmo longe. A distância não elimina a paternidade. Onde quer que ele vai, Senhor, onde quer que ele anda, acontece coisas terríveis com ele, eu conheço. Eu sei onde ele está andando, eu sei o que acontece com meu filho. E sexto, Jesus primeiro trata do pai, antes de tratar do filho. Quer tratar do seu filho? Aprenda a ser tratado. Aprenda a ser tratado. Para a gente tratar bem desses camaradas, desses magricelos, cabeludos, das meninas bonitas, bonitinhas que a gente tem, que Deus nos emprestou.
na qual nós temos como filhos. Filhos. Quero orar por você, pai. Quero orar por você, mãe. Quero orar por você, família. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós aprendemos algumas verdades fantásticas dentro do texto sagrado. O texto que nós aprendemos está em Marcos capítulo 9. Fala de um menino que tinha um problema espiritual que externava no físico. E esse pai, mesmo sem nome, nos ensinou tantas coisas. Ah, Senhor, como pai, como mãe, como líder das nossas casas, queremos aprender mais com o Senhor. Nos ajude, nos ajude. Tenha misericórdia de nós. Se estamos errando, ah, Deus, nos ajude a ir avante e a compreender o que o Senhor deseja para os nossos filhos através de nós. Me ajude a ser um bom pai, me ajude a ser um bom esposo, um bom marido. Ajude-nos como pais que somos. Às vezes erramos de uma forma involuntária e até voluntariamente também, até consciente. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E obrigado pelos papais, obrigado pelos pais que são mães. Obrigado porque com a ausência da figura materna, o pai se faz presente. Obrigado pelas mães que se tornam pai, mesmo quando o pai vai embora. Diante de uma debilidade do seu filho, a mãe fica. Deus abençoe essas mulheres que têm assumido esse papel de liderança no seu lar. Guarde essas vidas em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua graça derramada em nossas vidas. Oramos no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Jesus. Uma canção de irmão, por gentileza. Cantar o refrão de quão grande é o meu Deus. Esse pai pode experimentar a grandeza de um Deus que se fez presente ali no momento de desespero, no momento de dor, no momento de busca. Ele experimenta a grandeza do nosso Deus. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande
participação, oração e ajuda na nossa obra. Estamos em obra para melhor atender. Não é assim que tem o slogan das obras, né? Estamos em obra para melhor. Ninguém faz obra para piorar, né? Por mais que venha piorar. Mas o intuito da obra não é piorar. Olha, aqui tá bom pra caramba, mas deixa eu fazer um buraco aqui para chover e molhar todo mundo. Ninguém pensa assim. As obras que a gente realiza é para melhoria. Pode até não estar ao seu gosto, mas é para melhoria de todos. Estamos em obra. Amanhã tem um expediente não, acho que é só terça-feira à tarde que vai ter expediente. Romário, Roberto, Jorge, Arthur, as mulheres nos ajudando com a contribuição. Louvado seja Deus pela nossa tesouraria. Neide faz um trabalho fantástico, não é porque eu estou na sua frente não, viu? Falei com o Otacílio também, o pessoal da tesouraria, quando a gente precisa, dentro das possibilidades, porque nem sempre a gente tem. Por isso que, na verdade, escute isso, obra de igreja não se trabalha com caixa da igreja. Obra de igreja trabalha com campanhas. Verdade é essa. A gente que estou querendo adiantar, o Otacílio me ajuda, me socorre. Mas na verdade são campanhas. A gente vai entrar na campanha do som, né, Dilma? Olha, o som vai fazer um som no seu ouvido e no seu bolso. Nos ajuda, por favor. O som, né, Diderot? Nossa, chamei um rapaz para ver e a gente quer fazer da melhor qualidade. Falei, deixa, daqui a pouco a gente pega o som. Estamos fazendo a parte da parede, vamos pintar a parede, vamos colocar uma tinta legal. Você pode nos ajudar com a tinta, nós queremos, vamos textura, né? Colocar textura na parede, vai ficar bonitinha, pintadinha. Futuramente climatizar aqui o santuário, tudo para benfeitoria de quem? De quem? Todos nós. Todos nós, muito bem. Benfeitoria sua, então nos ajude, tá bom? Palavra de gratidão a todos vocês, que assim a graça de Deus nos ajude a avançar e fazer o melhor em prol desse santuário. Que assim Deus nos ajude. Dilma, algum aviso na semana? Tudo ok? Tem ensaio? Alguma coisa? Ensaio, montamos esse ensaio, né? Uhum. A equipe de louvor, sexta-feira. E as crianças na quarta-feira, no horário do culto, tá? A gente começa aqui, faço a abertura, depois eu saio com as crianças. Ok. Na quarta-feira, né? Na quarta-feira, crianças. Amém. Na sexta-feira, estamos com a equipe de áudio louvor. Amém. E vamos retomando aí. Ok. Lembrando que estamos trabalhando dentro do livro Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Pastor norte-americano, que a gente está tratando esses tópicos. Quarta-feira passada tratei do primeiro tópico, quarta-feira agora o tópico. Tudo baseado no livro, tá bom? No livro. Nós vamos até o mês de dezembro trabalhando essa temática, uma vida com propósito. Se você está vivo diante de mais de 100 mil mortos, você acha que isso é fruto do acaso? Fale comigo. 100 mil mortos no Brasil e você está vivo. Você é fruto do acaso? Claro que não. Tem um propósito na sua vida. Qual é? Não sei. Só trabalhando dentro dessa temática. Quarta-feira à noite e domingo pela manhã. Tá bom? Que Deus assim nos abençoe, nos guarde em nome de Jesus Cristo. As crianças já voltaram. Que Deus abençoe. Vou fazer a oração final. Tamara, tem algum aviso? Na semana? EBD domingo, Filipenses, continua o professor. Continua Filipenses? Ah, jóia. Isso. E a classe de adolescentes tem que ser essa semana daqui a 15 dias. Glória a Deus. Semana Classe que de vem adolescentes. tem um esquenta dos adolescentes, já pode vir. Amém. Bacana, legal. Vamos orar pelo término desse culto aqui. Porque ao sair, continue cultuando, tá bom? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor contribuiu em nossas vidas. Abençoe os papais, abençoe as mamães. Agora que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus recaia sobre a sua igreja e sobre todo espalhado nessa terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deu uma piscadinha assim, ó, pro irmão. Deus abençoe, Deus abençoe. Você não pode tocar, né? Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe, queridos.